Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre os custos de produção para a área de suinocultura e avicultura aqui no Brasil, que está deixando aí os produtores desses segmentos muito preocupados com o que vem adiante, né? Os custos já estão muito altos, principalmente no que concerne a alimentação desses animais, o farelo de soja e o milho, que são os principais componentes da ração, mas principalmente o milho. E para tratar desse assunto, quem está aqui hoje para conversar com a gente é o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e vai trazer detalhes para a gente sobre como que está o andamento das principais solicitações desses setores, avicultura e suinocultura, lá no Ministério da Agricultura. Seja muito bem-vindo, Santin. Olá, Letícia. Olá, nossos espectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Santin, desde o final do ano passado, tanto o pessoal da suinocultura como também da avicultura vem solicitando e reiterando esses pedidos ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por medidas de socorro e de apoio, ainda que de forma emergencial, né, e não permanente, para a aquisição do milho. Entre esses pedidos está a isenção temporária de PIS e COFINS para importar o milho, né, isso para quem produz proteína animal e só comercializa essa proteína aqui no mercado interno, e também para que a CTN-Bio libere a importação de algumas variedades de milho geneticamente modificados dos Estados Unidos, exclusivamente para a produção de ração. Como que está esse andamento dessa solicitação lá no MAPA, já que desde o final do ano passado as entidades e lideranças já vêm alertando sobre essa dificuldade dos custos de produção e já vêm fazendo essa solicitação? Bem, nós conversamos com a ministra Tereza Cristina, o secretário Zé Guilherme, o secretário Halum, a equipe da Conab, doutor Desen, e todos foram unânimes em dizer que não vai faltar milho, mas que estão trabalhando sim para que sejam construídas alternativas. É uma questão de princípio. Se a gente pode exportar, tem que deixar aberto e ter alternativas para poder importar também. Hoje é um momento que não valeria a pena importar, mas tem que ter essa alternativa. É importante também, Letícia, nós esclarecermos aos nossos espectadores que hoje podem importar milho. Podem importar, inclusive, milho dos Estados Unidos, desde que sejam cultivares que já estejam aprovadas pelo Brasil. Basta que eu faça um teste nos Estados Unidos, comprove que aquele milho que eu estou trazendo são de cultivares que já estão aprovados no Brasil e a importação está aberta. Mas estamos buscando facilitação, porque algumas das cultivares utilizadas nos Estados Unidos ainda não foram aprovadas na CTN-Bio. É por isso que pedimos para que o governo apresse esse processo, nem que seja só para utilização em ração animal, para que a gente possa, com segurança ao meio ambiente, segurança a todo o processo, poder importar também, para que a gente possa ter alternativas, como falamos antes, já que milho não falta, mas precisa ter alternativas contra eventuais movimentos especulativos. E, Santin, né, você falou da questão de compensar, era isso que eu gostaria de te perguntar, né? A gente já tem o milho com preços em altos patamares aqui no Brasil. É viável trazer o milho de fora nesse momento? A gente tem o dólar também lá em cima, né, o real desvalorizado. Como que ficaria essa conta na ponta do lápis? Compensa trazer esse milho e levar ele para o interior do Brasil? Ou a gente vai aí sair elas por elas, ou às vezes até pagar mais caro? Depende de onde vai ser e o tipo da empresa que ela está necessitando. É isso que é importante a gente fazer. Por vezes, se eu fosse fazer essa conta 3 dias atrás, o dólar a 5,80 era uma equação. Hoje a 5,60 já é outra, e quem sabe daqui 2 meses, quando isso vier acontecer e o milho chegar aqui, vai estar o dólar a 5,20 ou R$ 5. Então isso depende de cada situação, depende de cada produtor, de onde ele está, do transporte que terá que ser feito e, acima de tudo, de onde ele está comprando milho internamente. Porque esse é o comparativo que tem que ser feito. Se o produtor que está comprando milho está buscando importação, que hoje tem importação que vem da Argentina e que vem do Paraguai, se ela chega aqui e ele tem o sistema de drawback, ele já tem uma isenção de PIS/COFINS. O que a gente pediu de isenção de PIS/COFINS é para aquele que não tem drawback. Mas então vai depender. Depende do tipo de produtor, se ele tem exportação ou não tem exportação para usar o drawback, e se ele está comprando milho mais longe ou mais perto. Então, tudo isso vai ter que ser uma equação feita pelo próprio produtor, mas repetimos como entidade. O que a gente está buscando é ter alternativas. Não quer dizer, inclusive, que vai importar. Tomara que nem precise importar. Para
A nossa situação é que a gente quer é que o produtor brasileiro produza cada vez mais e tenha milho para exportar e tenha milho suficiente para a nossa produção e em valores adequados que remunerem o nosso produtor e que remunerem e consiga também a gente botar um produto na gôndola do consumidor em valores que sejam aceitáveis pelo consumidor. Santin, e já que vocês, então, a BPA como a principal entidade que representa, né, essas duas cadeias que são tão importantes aqui para o agro brasileiro, né, a suinocultura e a avicultura, conversaram, né, já levaram isso institucionalmente, né, para o Ministério da Agricultura, qual que é a devolutiva que vocês têm? Existe algum prazo para que o MAPA aprove ou não essas medidas, ou existe alguma outra alternativa, fora essas que as entidades estão solicitando, que possa vir como uma medida de socorro? Bem, esse não há um prazo e é importante esclarecer que o MAPA não é quem decide, e sim o MAPA, a ministra, tem sido a porta-voz na busca de alternativas para o setor. A gente movimentou, quem vai decidir é o ministro da Economia lá, se vai retirar o PIS/COFINS ou não, quem vai decidir se vai aprovar os cultivares ou não é a CTN-Bio. Agora, o Ministério da Agricultura, através da Conab, da Embrapa e da própria Secretaria de Planejamento Agrícola, estão trabalhando para subsidiar o governo como um todo com informações da situação, porque o Ministério da Agricultura é da produção e também do abastecimento. E é isso que a gente está tentando garantir, alternativas para a garantia de um abastecimento na gôndola do supermercado e na mesa do consumidor brasileiro. E até lá, Santinha, até que se tenha então uma resposta, né, seja da CTN-Bio ou do Ministério da Economia, né, concedendo uma ou as duas dessas solicitações, que lembrando também é um pleito da cadeia leiteira, né, apesar da BPA não representar a cadeia leiteira, mas a cadeia de produção de leite aqui do Brasil também faz esse pedido, engrossa esse coro pedindo por essas medidas também de isenção de PIS/COFINS para importação de milho e também importação de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos. Eu queria saber quais são as outras alternativas, então, até que essas medidas sejam aprovadas ou não, né? O que o produtor pode fazer nessa situação, quais são as medidas para tentar mitigar um pouco e tirar o produtor desse aperto? Bem, primeiro nós temos uma situação que não está faltando milho. O milho está muito caro e está levando o preço final a produtos que não têm a capacidade de repasse de preço na gôndola do supermercado. Então, o que o produtor pode fazer? E no nosso caso, eu falo pelo de aves e de suínos, está havendo uma certa adequação com esses níveis de preço que estão aí. Se eu comprava 100 quilos de milho, agora passo a comprar 70, passo a comprar 80, passo a comprar 90, um pouco menos, para diminuir o prejuízo até que a chegada da próxima safra possa também trazer um alívio no preço e adequar mais esse suprimento que a gente vê. Então, essas são as alternativas. O produtor não tem muita alternativa, não há onde buscar milho se não for nos Estados Unidos, no Paraguai ou na Argentina. Estamos trazendo de lá, já estamos colocando, há sim empresas trabalhando para trazer dos Estados Unidos as cultivares que já são aprovadas e vamos tentar trazer outras. Mas, repito, para construir alternativas de que na próxima safra nós possamos ter melhor compras antecipadas, porque inclusive agora, Letícia, nem todos os produtores estão ganhando esse preço absurdo que está sendo pedido pelo milho. Tem um certo processo de especulação aí também. Então a gente precisa adequar para dar estabilidade à cadeia, para que a gente tenha melhor produção, maior produção de milho. Estamos tentando alternativas como busca de cereais de inverno que possam ser substitutos para o milho e para o farelo de soja quando houver esses picos e tentando fazer uma melhor estabilidade em nossa cadeia. Mas, Santinho, no caso dessas alternativas, por exemplo, né, como você citou, dos cereais de inverno, já que a gente tem essa alta demanda e esse alto preço, né, nos insumos tradicionais para a fabricação de ração, essa migração para os cereais de inverno, né, que significaria um aumento de demanda, também não elevaria esses preços? Também, mas a ideia não é agora imediatamente. Não tem como, ninguém vai plantar milho e colher milho agora ou triticale e assim por diante. São processos de mais longo prazo, mas a cadeia percebeu que precisa melhorar. Melhorar a logística, por exemplo, estamos solicitando ao governo que faça autorize uma concessão de ferrovia para trazer milho do Centro-Oeste para o Sul, porque hoje é mais barato exportar o milho do Centro-Oeste do que trazer para os estados que produzem carne aqui.
ou exportação não paga ICMS sobre o frete e nós pagamos ICMS sobre o frete. Então, são outras medidas, inclusive essas de incentivo de cereais substitutos e também incentivo no próprio aumento de plantio na área de milho. Porque a gente precisa pensar não só a situação de hoje. A situação de hoje ela já aconteceu, o milho está em valores altos, a nossa impressão é de que esse valor já chegou num patamar que é o pico que tem, da agora por diante só vai descer, por dois motivos. Pela chegada da próxima safra, que não está muito distante, e também pela diminuição do consumo de milho, já que as empresas reduzem um pouco a sua produção. Então, a partir disso, a gente tem que pensar em medidas estruturantes e que, inclusive, dependem da gente estar em comum acordo com o próprio produtor de milho, para que a gente tenha toda a cadeia em uma estabilidade maior, porque o Brasil vai ser chamado não só para aumentar a produção de milho, mas também para aumentar as produções de carnes para exportação. Santim, e a respeito então, né, da comercialização das proteínas animais, né? Há algumas semanas eu conversei com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, né, Associação de Avicultores do Rio Grande do Sul, e ele comentou que já há um plano de algumas empresas em reduzir a produção, né, reduzir os abates de frango, justamente por causa dos altos custos de produção. E aí eu te pergunto, né, na ponta final consumidora, não digo de risco de desabastecimento, mas esses preços, né, por uma oferta menor de produto, eles vão aumentar na ponta final? Qual que é a expectativa, qual que é o horizonte que a gente enxerga disso? Bem, o que nós estamos vivenciando não é um movimento, e sim uma consequência. Uma consequência natural, como falou o Zé Eduardo, uma empresa publicamente disse que vai reduzir 35% os seus abates, os seus alojamentos e, consequência, o seu abate. Uma outra empresa está fechando uma planta. Ela tem 4 plantas, está fechando uma e vai produzir só nas outras 3 por enquanto. Outras empresas estão diminuindo a quantidade de milho na ração, a quantidade de energia e abatendo o frango um pouco mais cedo, com um peso um pouco menor, para evitar o volume de milho que tem que ser dado. Então, todas essas, você tem razão, são soluções que vão impactar diretamente na oferta de produto. E a lei da oferta, a lei de mercado, é oferta e demanda, ela é inexorável. Se o custo de produção aumentou muito mais, eu diminuo a minha produção, isso vai ser repassado lá na gôndola do nosso consumidor. Você tem razão, não há perigo de desabastecimento, mas há sim uma diminuição. Aquele, digamos assim, sentimento que o brasileiro teve durante o ano da pandemia, de não faltar comida, de não ter dificuldade nenhuma, porque nós oferecemos 7% a mais de frango ao consumidor brasileiro. Enquanto a carne bovina diminuiu a sua produção e aumentou a exportação, a carne suína aumentou a exportação, mas manteve 0,5% de aumento no mercado interno. A carne de frango aumentou a exportação só em 0,5% e aumentou 7% a oferta de mercado interno. Agora, nós não temos mais condições porque estamos perdendo dinheiro. Muitas empresas hoje já estão no vermelho. Outras ainda não chegaram nessa situação porque tinham muito milho comprado em preços menores. Mas nos preços atuais que tem de insumos e o preço que está na gôndola, é inevitável o repasse e também a diminuição de oferta para adequação da equação preço de custo e preço final do produto. E, Santim, nessa atual situação que a gente se encontra, né, da economia, a população brasileira, né, com baixo poder aquisitivo, esses repasses de preço, esse aumento na ponta final, na gôndola do supermercado, existe alguma preocupação do consumidor rejeitar, não querer absorver esses aumentos e aí haver uma quebra na demanda? Essa é uma incógnita que nós não sabemos responder. Quando tínhamos o auxílio emergencial, não houve nenhuma queda de consumo, muito pelo contrário, aumentou 7% o consumo de frango no Brasil. Agora, volta o auxílio emergencial e a gente entende que esse auxílio emergencial que volta vai ser direcionado todo para alimentação. Esperamos que isso não aconteça. Há também um outro ponto, Letícia, para a gente colocar. O fato do produtor de frango ter que repassar um aumento de mais de 60% do seu custo de produção ao produto final que ele vende, não quer dizer que necessariamente vai ter esse mesmo percentual de aumento para o consumidor. Por quê? Porque o varejo e o atacado têm uma grande margem, que às vezes é superior a 50%, chegando até 100% de margem de lucro no produto que é vendido. Então, tenho certeza que o varejo
e o atacado também vão compreender esse momento difícil e vão fazer a sua parte ajudando o preço não ficar tão caro para o consumidor, adequando a um custo de produção para não parar a produção. Então, Santinho, no final das contas, o que a gente pode deixar de recado, né, para quem está aí na cadeia da suinocultura e da avicultura e que está preocupado com os custos de produção? Porque a gente vê os preços aqui no mercado interno cedendo, né, para essas proteínas e, ao mesmo tempo, a gente vê os custos de produção subindo e sem tendência de baixa. O que a gente pode deixar de mensagem? Primeiro, a BPA não vai parar de trabalhar buscando alternativas e soluções. O governo, através da ministra, tem nos apoiado integralmente buscando soluções. Todos nós sabemos, estamos vivendo em tempo de pandemia, de escassez de recursos e há uma situação estrutural. O preço dos insumos de produção de frango e de suíno e de ovos mudou de patamar. Eu não reconheço que esse preço atual seja um preço justo, porque 80 pela saca, 85, é algo que, na minha visão, tem muita especulação. Com base em ideias, por exemplo, vai faltar milho porque vai exportar tudo. E veja, quando olhamos no ano passado, essa mesma conversa foi feita na imprensa e a exportação de milho caiu 18%. 7 milhões a menos de exportação e não faltou milho em nenhum lugar. O milho esteve caro? Sim, mas não faltou milho. E não vai faltar agora, segundo os cálculos da Conab e da ministra. Vai sobrar, ao final do período, 9 milhões de toneladas de estoque de passagem. Então, nós entendemos que isso vai haver uma adequação. A mensagem final é, infelizmente, para o nosso consumidor, é de que o patamar de preços vai ter que sofrer uma adequação com relação a esse custo de produção que subiu muito. O valor que isso vai subir, a BPA não sabe e nem pode falar, porque cada empresa tem o seu mix de produto, o seu mix de exportação, o seu mix de produção, o quanto tem milho comprado ou não. Esperamos sim que agora, com a chegada da nova safra, com essa pequena diminuição que a gente vê e começa a sentir das empresas, algumas fazendo diminuição, outras não, mas isso vai buscar uma certa adequação de mercado, mas não vai faltar comida na mesa dos brasileiros se depender da avicultura e da suinocultura brasileira. Certo, Santinho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Um grande abraço a todos os nossos espectadores. Desejo de um bom final de semana e que Deus proteja todas as famílias nesses momentos difíceis. Amém. Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, trazendo detalhes a respeito de como está o andamento lá no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos pedidos que vêm desde o final do ano passado das cadeias de suinocultura e avicultura por medidas de socorro, de amparo por parte do MAPA, para essas cadeias poderem fazer a aquisição de milho, né? Então, esses pedidos se resumem basicamente a isenção temporária de PIS e COFINS para importação de milho, isso para aqueles produtores, enfim, né, pessoal que está na cadeia de proteína animal que não tem o sistema drawback, e também a possibilidade de importar algumas variedades de milho geneticamente modificados dos Estados Unidos que ainda não foram aprovadas, por enquanto, pela CTN-Bio aqui no Brasil. Segundo o Ricardo Santin, ainda não há um prazo de quando essas medidas devam ser aprovadas, elas ainda estão passando por análise. O Ricardo Santin explicou que o Ministério da Agricultura ele está sendo a porta de entrada para essas solicitações, mas a questão da importação do milho geneticamente modificado dos Estados Unidos precisa ser passada e aprovada pela CTN-Bio. Já a isenção do PIS e COFINS precisa passar por aprovação do ministro Paulo Guedes, ministro, então, da Economia. Então, isso segue sendo analisado, ainda não há um prazo de resposta para quando essas medidas devam ser aprovadas. Segundo o Santin, o que o produtor pode fazer, por enquanto, é alimentar os animais com uma ração com um pouco menos de energia, um pouco menos de milho, para tentar mitigar um pouco essa pressão pelos custos de produção. E, segundo ele, também não vai faltar milho, não há o risco de abastecimento, e esses preços em altos patamares são fruto, em parte, de uma especulação, então, de possibilidade de escassez, de que tudo vai ser exportado, e, segundo ele, não pelas contas feitas na Conab, e o Ricardo Santin reitera, pelas contas há uma sobra de 9 milhões de toneladas, né, no final do período vai haver, do estoque de passagem de milho.
Então, o produtor, por enquanto, precisa aguardar realmente e aproveitar as oportunidades que já tem. Por exemplo, já existem algumas variedades de milho geneticamente modificado que estão aprovadas para importação, mas com o dólar alto também isso acaba ficando inviável e precisa colocar tudo na ponta do lápis, de onde ele está comprando esse milho, qual que é o trajeto que esse milho precisa fazer e, no final das contas, quanto esse milho vai custar. Eu encerro por aqui, mas antes de deixar vocês, eu gostaria de deixar aqui um recado para que vocês continuem se mantendo como os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, olha só, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal Notícias Agrícolas Oficial, ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente tiver vídeos aqui no canal. Também tem o nosso Facebook, que é Notícias Agrícolas, o Instagram, que é @Notícias Agrícolas, e o Twitter, que é @Notiagri. Notícias Agrícolas, só que abreviado, Notiagri, no Twitter. Então, você pode acessar todas essas plataformas que a gente vai estar lá, tem informação de qualidade para você. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.